Obrigada, Cris. Agradecemos a professora Cristiane Vaz de Moraes Pertucci. E, para a próxima palestra, nós gostaríamos de convidar a professora Cristiane Pertucci para também acompanhar e a Cléo Mello. Por quê? Porque abordagem sistêmica na terapia de casal. E teremos mais um depoimento, o depoimento de Jorge Freitas de Souza. Foi? Só aumentar. Obrigada. Tá? Obrigada. Acho que eu vou falar, Cecília, para o pessoal, quem quiser fazer perguntas, essas coisas, já escrevendo, né? E aí o pessoal pega para a gente depois estar esclarecendo algumas dúvidas que vocês tenham. Se vocês puderem escrever, aí a gente vai responder. Eu vou... Não, deixa eu falar um pouquinho em pé, porque, assim, para não atrapalhar um pouco o depoimento do Jorge, eu acho que a gente já podia trazer um pouquinho aqui do... não está... Deixa eu ver aqui. Ó. Não, cadê? Não estou com... Acho que está no outro slide. Não, aqui, não, está certo. Obrigada, deu certinho. Só falar alguns itens, aí eu quero que você me ajude, Cris, porque a gente trabalha com terapia de casal especificamente, né? Como você falou, assim, você finalizou falando assim, quem é aluno, né, do Cefatef, quem é terapeuta de família, necessariamente tem que se rever. Eu não posso ir com os meus valores para atender a família do outro, né? Ou a mulher, ou a esposa, ou o marido, né? Da outra pessoa. Quer dizer assim, a gente precisa estar bem trabalhado. Quando eu estou bem trabalhado, eu não vou passar os meus valores para o outro. Então, você falou das verdades, né? A gente pergunta assim, quando o casal vem, a gente fala assim, o marido tem a verdade dele, a esposa tem a verdade dela, e nós, terapeutas, temos a nossa, que não cabe em hipótese nenhuma. É para a gente deixar em casa. Né? E a gente, mesmo assim, com cada um tendo a sua verdade, a gente vai sempre pegar a verdade que é mais útil para aquele casal. Não é a verdade verdadeira, porque as pessoas vêm querendo só a confirmação nossa. Eu não estou certa, doutora? Eu não estou certa, doutora? Não está, não sei. Né? Então, assim, eu acho que assim, a verdade é uma coisa muito subjetiva. Então, a gente vai trabalhar de outras formas, tendo a comunicação. Então, tem alguns passos que a gente faz, principalmente em terapia breve. A terapia breve ela vai trabalhar o quê? A relação do casal. Eu não vou trabalhar indivíduos separados, é a relação. Eu sempre brinco, eu falo assim, é aqui que é importante a gente ver. No entre, não é nem aqui nem aqui, é no entre. O que os dois estão tentando falar? Eu brinco muito, falo assim, quando um casal vem, a mulher fala, eu não aguento mais, meu marido bebe, enche a cara, tal, não sei o quê. E aí ele fala assim, mas eu também não aguento ela, eu só vou para o bar porque eu não aguento o sermão que ela me dá. Os dois têm razão. E eu quero saber o que está fazendo os dois ainda continuar juntos. Qual é a cola? Por que os dois resolvem ficar juntos? Então, é uma das coisas que a gente vai trabalhar isso. Eu vou entender, né, o casal da forma que eles estão trazendo. Eu falo assim, ninguém nasce agressivo, ninguém nasce chato, as pessoas vão se transformando nisso. E, quando elas vão para a terapia, elas não entendem, né, o que está acontecendo. O relato que a gente tem é aquele lá. Né? Meu marido só vive para me atazanar, para acabar com a minha vida. A minha esposa, ela acorda só para... Gente, não é isso. Ninguém vai querer viver a vida do outro, ainda assim, fazendo com que o outro seja infeliz. É a relação deles que está ruim, então eu maximizo. Né? Então, tudo que ele faz é para me atacar. Gente, tudo é muita coisa. Tudo e nada é a mesma coisa. Aí eu vou ter que entender o que aconteceu naquele momento da história da vida do casal para que eles estejam nessa toxicidade. Não, o que está acontecendo? Por que eles estão cobrando um do outro? Por que eles chegam naquele momento de vida e se atacam, né, de maneira tão desrespeitosa? Né, eles tiveram todo um propósito quando casaram e, de repente, chega num momento onde eles estão se, né, acabando um com o outro. O que aconteceu com esse casal? Então, eu tenho que ter realmente, né, o interesse genuíno para saber a história do marido e a história da esposa, porque, senão, a gente acaba o quê? Fazendo, aliança ainda, aliança com a esposa contra o marido. Quer dizer, a gente não está isso. É o que aconteceu. Então, esse histórico que é importante. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a história de origem, da família de origem de cada um, para saber o que eles estão trazendo. Né? O casal, por exemplo, assim, quando ele se une, a gente brinca que é 6 na cama. Né? Eu sempre passo um filme, né, que é a história de nós dois, que aparece até a foto dos 6 na cama. É a família de origem dela e a família de origem dele, pai e mãe.
teu, pai, mãe teu. E assim, o que acontece? Eles acabam assim trazendo a influência que eu sofri da minha história e acho que assim, como eu sempre vivi daquele jeito, ou eu estou certa. Jorge, você só pode estar errado. Se eu sou sã, você só pode ser o louco. Então, assim, a gente começa como assim, a ter essa definição, né? Então, eu estou certo, ele está errado. Aí, assim, eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim, eu estou até fazendo coaching para ver se ele muda, e ele não muda. Fui fazer coaching. Porque, assim, eu quero mudar o outro, e eu não consigo mudar o outro, gente. Eu só consigo mudar a mim mesma. Né? Então, é isso que a gente vai trabalhar, que a Cris trouxe muito bem do construtivismo. A protagonista da sua vida, não da vida do outro. Né? Eu quero ser protagonista da vida do outro, quero mostrar como ele está errado e eu estou certa. Então, a primeira coisa que a gente faz é assim, trazer as histórias de vida dentro dessa prática narrativa, para que eles mesmos ressignifiquem. Né? Como a Alex ressignificou, como a Alisson ressignificou a vida deles, ou pelo menos questionou, né? No momento de casado. Então, a gente traz e vê qual é a influência. O que será que eu estou fazendo? E a gente tem isso. Eu jamais vou fazer com meu marido o que minha mãe fazia com meu pai. Eu faço pior. Não faço igual. Eu reproduzo, né? Tem gente que eu reproduzo. Então, o que está acontecendo? Que inconscientemente eu não consigo me segurar. Eu sei que às vezes assim eu sou muito cruel, eu sou muito amarga, eu sou muito ressentida e acabo atacando o outro. Tudo isso está lá atrás. Então, assim, olha, eu vou começar a trabalhar com a esposa, você vai, o que aconteceu na tua história com o seu pai, com a sua mãe e tal, e vamos tentar ressignificar, e a do marido também. Eu falo que uma das coisas mais importantes não é eles contarem a história para mim, né, Jorge? Quando você está contando a tua história para mim, você está sensibilizando a Ju, que é a esposa dele, que inclusive está aqui. Então, assim, é para sensibilizar também. É tipo assim, sabe, nossa, você sofreu tanto quando você era pequeno. Nenhuma criança deveria passar o que você passou. Nossa, a empatia, porque aí ela vai olhar para ele e vai falar assim, nossa, eu nem tinha imaginado que ele tinha passado tudo isso. Porque a nossa tendência é só falar as coisas que deram certo, a gente não fala as coisas que deram errado. Então, assim, os micos que eu paguei em infância, bullying, trauma, eu não passo para o meu marido. Eu já tive casais, gente, 40 anos, que a pessoa olhou, você nunca me falou isso? Por que você não me falou? Porque eu não lembrei de falar, né? Porque eu achei que se eu falasse, você ia usar isso contra mim. Só que, assim, na fragilidade que a gente se une, que a gente se fortalece. Então, as primeiras coisas, a família de origem. Depois, assim, a triangulação terapêutica, isso é uma coisa muito importante, isso é um foco importante. Porque, assim, vocês dois não podem falar do que está sendo trabalhado aqui na terapia de casal para outras pessoas. O casal de manhã briga, chega no trabalho, conta para os colegas, chega na família, conta para os familiares, chega à noite, não quero mais nem conversar, porque não adianta conversar com ele. Eu conversei o que era com ele, com todo mundo, menos com ele, com quem de direito. E chegou à noite e falou, não adianta mais falar com ele, porque ele não entende. E os outros entendem. E o que eu vou mudar falando para os outros? Eu só desabafo. E, quando eu desabafo, eu fico esvaziada da tensão necessária do casal ver uma nova forma de se comunicar. Então, a gente trabalha como acordos mesmo. Vocês não podem falar nada do casal para outras pessoas. Eu preciso da atenção. Então, se vocês quiserem, falem comigo. Não vai falar com ninguém mais. Mas, assim, para quê? Para que eles resolvam o problema e não, assim, congelem o conflito sem resolver o problema, que é o que faz. E aí, quando estoura, o pessoal separa, não sabe nem por que está separando. Então, isso é uma coisa importante. A comunicação funcional é isso, é ensinar as pessoas a falar no eu me sinto. Eu me sinto, porque quando eu falo eu me sinto, não tem certo e errado. É o meu sentimento. É legítimo, é aquilo que eu estou sentindo. A pessoa, mas, assim, eu não fiz de propósito, eu sei, mas, ainda assim, você me despertou meu pior, meu lado mais traumático, né? Uma coisa que me atingiu. Isso é importante, porque, assim, tira aquela coisa da acusação. Você lembra? Olha o que você fez comigo. E você, então? Aí vai lá para o baú, né? Há 20 anos atrás. Tá. Então, eu acusar o outro não adianta nada. Então, quando eu falo assim, eu estou me sentindo desconfirmada, desacreditada, estou me sentindo sobrecarregada, eu estou falando de mim. Eu baixo, né, a reatividade do outro. Então, essa forma de comunicação, eu falo assim que é muito importante, porque, assim, não existe comunicólogo, gente. A gente não vai buscar, né, alguém para a gente aprender a se comunicar melhor. Somos nós, terapeutas, que temos que fazer. Então, nós que temos que ensinar o casal que há melhores maneiras de se conversar, sem ser reativo, podendo um considerar a fragilidade do outro e os dois se unirem a favor um do outro e não contra um ou outro. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha
trabalha também na terapia de casal. As devolutivas da história de vida, que, né, vocês desconstruímos a história de vida e reconstruímos. Então, assim, construímos de uma nova e melhor forma. Eu faço uma leitura diferente, né? Hoje, por exemplo, você falando do teu pai, olha quantas vezes você fez isso, nessa reconstrução. Hoje eu entendo que meu pai só deu para mim o que ele teve. Ele não falava de sentimentos na família dele, porque eram 15, como é que ele ia falar? Então, assim, ele não fez isso. Até a lição, quando você fala assim, meu pai, ele não ia não entrava comigo, né, no médico, tal, na clínica, tal, não sei o quê, porque ele não aguentava. E ele não aguentava. Era para se poupar, porque eu preciso estar forte do lado de fora para poder depois apoiar. Né? Então, assim, eu não consigo ver o meu filho doente, sangrando, e eu sem poder fazer nada. Ele é de fazer, quer dizer, quem tinha que fazer era o médico, não era ele. Então, assim, eu fico do lado de fora esperando e torcendo, como você fez com ele, quando você, né, falou assim, não, se ele se curar, eu também não faço nada contra a minha vida, olha que bacana. Então, assim, você vai vendo e vai ressignificando, né, essas falas. Aí a gente tem o genograma familiar, tem as diretivas terapêuticas, e a gente fala do novo pacto conjugal, mas, assim, o que traz? Né? Qual é o pacto conjugal quando o casal vem buscar a terapia? Geralmente é assim, olha, nós somos muito diferentes. Aí eu reconnoto, falo, ainda bem, né? Porque se fossem iguais, é muito chato. Eu busco, né, a diferença no outro para poder crescer emocionalmente. Não, mas assim, a gente não dá certo porque a gente briga demais. É outra reconotação positiva. A gente fala assim, eu prefiro casal barraqueiro. Porque, assim, casal que não briga é o que se distancia. Enquanto eu estou brigando com o meu par conjugal, eu estou, pelo menos, uma forma de comunicação inadequada, disfuncional, mas eu estou conversando. Quando eu paro de falar, que realmente o casal começa a se distanciar, e aí para um divórcio é rapidamente. Então, assim, vamos tentar conversar de uma nova forma, mas nunca parar de falar e achar que não vale mais a pena conversar. Então, esses são os novos pactos. Outro pacto, o casal casa, né, e acha assim, que eu posso continuar a vida de solteiro, mas vocês não casaram para levar uma vida daqui para frente? Então, são pactos que a gente vai renovando e vai fazendo com o casal. Outras coisas, depois eu vou pedir para você ajudar um pouquinho, que assim, eu uso muito do psicodrama. Então, assim, por exemplo, né, teu pai está na Irlanda. Então, se eu estou fazendo terapia com você e com a sua esposa, Adriana, né, Natália, aí eu estou fazendo uma terapia com a Alisson, com a Natália, tal, não sei o quê, vamos trabalhar a história de vida. Aí você vem me falar do teu pai, coisas muito, né, tipo assim, eu não consigo pensar por que ele não fez isso e aquilo. Eu não vou chamar do teu pai na Irlanda, né? Vamos fazer Zoom. Não, a gente traz no consultório. Então, assim, olha, eu vou fazer o papel do teu pai para dar algumas devolutivas para você. Inclusive, aqui o próprio Alex passou, né? Como pai, eu vou falar, né? Olha, filho, eu gostaria muito que você me perdoasse. Então, pela reconotação positiva da história que você me trouxe, eu mesma vou dando essas devolutivas. Filho, eu gostaria muito que você me perdoasse, porque eu só dei o que você teve, tal, não sei o quê. Eu só tive isso dos meus pais, eu te repassei o que era, para mim, até onde eu tinha alcance disso. Então, assim, quando a gente faz isso, a gente tem um efeito libertador. Eu já dei devolutivas de história de vida, onde as pessoas falam assim, você entendeu tudo a minha história. Gente, até coisas que eu nem falei, você está falando. Porque, quando a gente vai fazer o psicodrama, a gente acaba incorporando mesmo e passando. Né? Mas, assim, às vezes, é isso que a pessoa precisa para eu ressignificar a minha vida. Eu vou atrás da minha história, né? Eu desconstruo a minha história. E aí, quando eu falo assim, olha, teu pai não é porque ele não queria, né, ser afetuoso com você, é que ele não consegue ser. Totalmente diferente, né? Então, assim, ele não te abandonou, ele afastou para te proteger. Totalmente diferente. Então, quando a pessoa olha e fala assim, nossa, tem coerência, né? Como você falou, querido. Né? Então, tem que ter uma coerência. Quando eu descubro essa coerência na minha história, porque o problema maior é a gente não saber o porquê acontecem algumas coisas com a gente. Por que acontece? Aí você fica sem resposta. Né? Nietzsche já falava, eu preciso de um porquê, eu tendo um porquê, eu aceito quase todos os comos. Né? Daqui para frente eu toco, mas eu preciso saber. Então, quando eu vou buscar essa explicação para a minha história, eu tenho um novo sentido para a minha vida. Aí eu mudo. É quando eu consigo mudar, porque eu entendi de outra forma o que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Então, aí sim eu mudo, aí eu consigo ressignificar. Tá bom? Vou passar para a Cris agora para você falar um pouquinho da terapia de casal, e, em seguida, a gente finaliza com o Jorge falando sobre isso.
Não, acho que Cleuto falou bastante coisas que acho que são os nortes principais, né? Mas eu fiquei pensando um pouco, voltando para o tema principal da paternidade, né? O quanto essa questão, né? Quando a gente fala da história de vida, o quanto às vezes até nas terapias de casal fica muito o peso sempre da maternidade, né? E o quanto é importante a gente também trabalhar essa questão da conjugalidade e da paternidade, maternidade versus paternidade, né? E agora eu estava falando, eu fiquei pensando aqui em vários casos também que eu atendo, e que, de uma certa forma, essa equilidade que tem que ter no atendimento ao casal, né? Da voz a todas as funções, a todos os papéis que ambos têm. Né? Então, a sobrecarga de trabalho que o homem tem, a sobrecarga de trabalho que a mulher tem, que repercute na questão do trato, da relação. Né? Então, como é importante a gente poder, hoje, também estar falando da paternidade. Né? Eu acho que tem uma coisa que a gente fala nas últimas décadas muito sobre mulheres, né? Os homens foram ficando também, isso é uma coisa que eu questiono também, muito foram ficando de lado, né? Tem a coisa do empoderamento feminino, e daí como a nossa sociedade vai passando, né, de um polo para o outro, né? Então, antes era só os homens, hoje também é só as mulheres, e o quanto nós, como terapeutas, temos que ter essa... A gente falou em imparcialidade, né? Essa neutralidade, entre aspas, claro, mas poder trabalhar essas duas funções, né? Paternidade e maternidade, como também uma parte importante da relação, né? E o valor igual às duas coisas, né? Que essas funções, né? Como é importante a função de pai, como é importante a função de mãe, e todas as repercussões que a gente já falou com os depoimentos aqui. E quando falou ali do novo pacto conjugal, uma coisa que eu falo muito, que é fazer esse contrato, e que alguns autores falam, consciente do casamento, da relação conjugal, né? Porque a gente, quando as pessoas vêm para a terapia, elas têm uma visão inconsciente do que mantém aquele vínculo, não tem claro, tudo é muito é aquela coisa, tem um autor que fala, eu sempre esqueço o nome dele, mas assim, que ele fala assim, né? Eu quero que tu seja tudo para mim, aquilo que eu desejo, que eu sonho, mas você nem sabe o que eu desejo, eu sonho, né? Que é o contrato inconsciente. A gente não conversa, ou também a gente não para. A gente se apaixona e se junta com alguém de uma forma muito automática, né? Muito valorizando só o amor e sem pensar em coisas que estão por trás daquela função conjugal, né? Daquela função relacional, né? As idades, as origens, né? A gente está falando aqui, né? Ontem vem do Nordeste, o outro é do Centro-Oeste, o outro é do Sul. Quer dizer, eu trabalho muito essa questão das etnias e das origens, que eu acho que isso determina muito as relações entre homens e mulheres, né? Então, eu brinco até assim, quando eu dou aula, ou mesmo quando eu atendo casais, que eu falo, o machismo do Sul é um, o machismo do Nordeste é outro, né? No Nordeste existe a questão do homem desvalorizar, às vezes, a mulher, ser macho, e a mulher quer, né? Tem a música de corno no Nordeste, não tem? No Sul não tem. A mulher, no Sul, a prenda, ela é altamente, ela é ali, ó, é competição. O macho compete com a fêmea, que é a prenda, né? Que é a gaúcha, e eu né, honro e trabalho também no lado gaúcho, né? Porque eu sou uma bela prenda, uma gaúcha com G maiúsculo, por conta da mulher no Sul, né, ter um aspecto de valorização e de competição, inclusive, com os homens. Então, tudo isso, a gente fazer essa leitura macro, né, cultural e regional também, porque o nosso país é tão maravilhoso e tão diverso, mas a gente tem que trabalhar e ressignificar muitos dos machismos e das questões do papel feminino e masculino. Tá? Eu acho que é isso. Depois foi bem vindo outras coisas, mas acho que, né, a gente vai falando. O Jorge também vai falar, porque assim, ele também, né, como um bom terapeuta de família, recém-formado, a esposa dele também terapeuta de família, também estava fazendo psicologia. Então, assim, ele também sentiu necessidade, depois que ele entrou no curso, né, depois de toda essa ressignificação que ele teve na história de vida dele, com o pai, com a ex-esposa, essas coisas todas, ele vai, casa, né, e aí eles entram com 3 filhos, né, bem legal, tal, não sei o quê, mas a necessidade que ele sentiu do quê? O conhecimento tem que passar por dentro, porque, se não passa por dentro, não fica. Então, deixa eu rever a minha história, né, junto com a minha esposa atual, para ver como que a gente pode se unir, se fortalecer mais. E na verdade, assim, essa experiência que eu quero que ele passe para vocês, né, o quanto foi importante para o casal se unir depois do curso e perceber assim, a gente está bem, mas a gente pode melhorar. Vamos melhorar? Mais ou menos isso. Vou dar a voz para o Jorge agora, por favor. Bom dia a todos. Eu sou o Jorge Freitas. Eu sou casado com a Jussiane, há 12 anos agora. Sou pai da Sofia,
de 8 anos, do Benjamin e o Heitor, que são gêmeos de 6. Nós somos terapeutas de família, eu e minha esposa. Minha primeira formação, eu sou advogado. Minha segunda formação, eu sou teólogo. Nós trabalhamos com casais da nossa igreja há 10 anos, caminhando para 11 já. E trabalhar com casais é uma coisa que é muito gratificante, porque a família é o que sustenta a nossa sociedade. Por mais que falem que isso não é verdade, é o que mantém a coisa funcionando. E como advogado, eu me cansei de divorciar. Assim, é uma das funções que a gente tem é o divórcio. E todas as vezes que eu ia para uma sessão, para uma audiência de divórcio, e tinha a necessidade de o juiz fazer a mesma pergunta que eu fazia no escritório, não há mais volta? Vocês entendem de verdade que acabou? E aí muitos diziam assim, não tem mais por que me manter junto com ele ou me manter junto com ela, porque eu não sei mais com quem eu me casei. E aí, quando a gente vai falar sobre a questão dos pactos, é bem interessante, porque os casais casam com um pacto, de um jeito, quando tem 18, 20 anos, e depois, quando tem 30, eles têm uma outra maneira de enxergar a vida, e depois, quando tem 40, tem uma nova maneira de enxergar a vida, e esses pactos não foram sendo refeitos. A gente, às vezes, está com o pacto de quando nós tínhamos 20 anos, e as necessidades não são mais as mesmas. Isso é um ponto. Vamos falar de mim. Eu sou o filho mais velho de um pai que é o mais velho de segundo casamento, e depois dele vieram mais 19. Nós estamos falando de Alagoas nos anos 50. Era o segundo casamento do meu avô. E como foi colocado aqui, tanto pelo Alex como pelo Alisson, o mais velho segura tudo. Então, tudo que havia de bom ou de ruim, que acontecia no sítio onde meu pai nasceu, era responsabilidade dele. Então, tudo recaía sobre ele. Ele deixa o Nordeste aos 18, vem para São Paulo para morar na casa de uma irmã. E essa irmã já era casada. Dá o apoio que é necessário. Meu pai conhece minha mãe num ambiente fabril, lá em Guarulhos. Nós somos de lá. E eu venho a nascer em 80. Meu pai conhece minha mãe em 78, ficam noivos e se casam nos anos 80. De lá para cá, aconteceram muitas coisas. E quais são as mais importantes? Como já foi dito aqui, eu vou me repetir. Os homens não são ensinados a falar sobre os seus sentimentos. Isso pode acontecer no Rio de Janeiro, em Campo Grande, pode acontecer na Paraíba, como aconteceu em Alagoas e em Guarulhos também. Nós não somos trabalhados para falarmos sobre os nossos sentimentos. Isso em todos os lugares. Isso foi também sendo colocado para mim e para o meu falecido irmão, que você tem que segurar o seu choro, se vira, dá seu jeito, é a vida, e ela nem sempre vai ser justa. Quando isso muda dentro da minha dinâmica familiar? Em 14 de janeiro de 2000, quando meu irmão falece. Meu irmão falece de acidente de motocicleta, e eu vejo meu pai chorar. Foi a primeira vez que eu vejo meu pai chorar e se sentir impotente de poder não transformar aquela situação. Porque dentro da dinâmica dele, ele sempre poderia transformar as coisas. Meu pai era soldador, então transforma chapas em aço em alguma coisa. Ele constrói alguma coisa. A vida dele foi de construir. E naquele momento ele não podia construir absolutamente nada. Meu irmão tinha 16, eu tinha 20. Eu estava, literalmente, faltava 30 dias para entrar na faculdade de Direito. Eu entrei na faculdade de Direito em fevereiro de 2000. E aí, literalmente, foi um mês do falecimento do meu irmão, eu entrei na faculdade de Direito. A vida, como a gente tinha lidado lá, era você precisa segurar o que está acontecendo com você. A vida vai te pedir para que você segure. Se vira, dá seus pulos, não adianta chorar, porque eu não vou poder estar com você, eu não vou poder te dar, às vezes, o carinho que você precisa. E uma coisa que é pontual, que nós precisamos sempre colocar, os nossos pais só dão aquilo que eles sabem. Não tem como você exigir de alguém algo que ele nunca teve. Eu não podia cobrar o meu pai de uma situação de falta de carinho, porque ele não teve isso do meu avô. E isso também eu não podia transmitir adiante para os meus filhos, porque isso teve uma mudança para mim. E quando isso acontece? Lá por volta de 2007 eu me caso, meu casamento arrebenta e eu me divorcio. 2 anos depois,
a gente conhece a Ju. Eu conheço a Ju em 2010. A gente namora, como a professora falou, a situação de regiões diferentes. A Ju é do Sul, ela é do Paraná, e eu daqui de São Paulo. Nós namoramos de forma à distância por 2 anos. A gente namorou, ela vinha para São Paulo, eu ia para o Paraná. E isso também ajudou a mudar a nossa dinâmica de casamento. Por quê? Tudo aquilo que eu sabia que tinha dado errado no primeiro, eu não queria fazer no segundo. E o que é que nós tínhamos de diferente do meu primeiro casamento? Diálogo. Por conta da distância, e nós nos vemos apenas uma vez por mês, durante o final de semana, a gente precisava conversar bastante durante os dias. E conforme nós íamos conversando, isso foi se tornando uma forma de como o nosso casamento funcionava. E a gente viu que isso dava certo. Nós levamos e criamos uma célula na nossa igreja para tratar com os casais, falando justamente sobre isso. E aí, mais adiante, a gente percebe que a gente precisa melhorar ainda mais do que nós já fazíamos. E a gente procura a formação aqui do Cefatef, que foi libertadora. Porque, pensa só, na faculdade de Direito, a gente não está preocupado em saber do sentimento dos outros. Nós estamos preocupados em ganhar o processo. O cliente nos contratou e quer divorciar, e eu não quero dividir nada com ele ou com ela. O que a gente vai fazer? Defender o direito do cliente da melhor maneira possível, da forma como ele quer, dentro dos limites da lei, certo? Nós não nos preocupamos em saber com o depois. Pouco importa. Mesmo a gente tendo o maior cuidado possível, a gente não está preocupado com isso. E quando isso mudou para mim? Quando a Ju ficou grávida. A primeira vez da Sofia, porque foi algo muito bacana. Eu falei assim, nossa, a vida mudou. E não existe manual de instruções para quando você se torna pai ou mãe. A gente só se torna pai ou mãe quando você pega a criança no colo. E os casais têm essa dificuldade de não saber lidar com as diferenças que acontecem durante todo o pacto conjugal, que precisa ser feito a todo momento. Por que é importante falar sobre isso? 1 ano e 3 meses depois, a Ju fica grávida dos gêmeos. Então, a Sofia é 2 anos e 1 dia mais velha que os gêmeos. Então, nós, em 2 anos, tivemos 3 filhos, nesse intervalo. E com a dinâmica dos gêmeos, a gente também teve que repactuar um monte de coisa. E chegou um determinado momento que eu não sabia como lidar com isso, como lidar com as crianças, com 3 crianças pequenas. Porque na nossa casa, todo dia de manhã, são os cafés, tem que arrumar todo mundo, vai para a escola, almoço, volta, e vai para a natação, volta. E é todo dia, o dia todo com isso. E chegou um determinado momento que eu falei assim, eu não estou conseguindo lidar com isso. Nós já estávamos no curso, e aí a gente pediu terapia. E aí a gente foi entender verdadeiramente como a terapia faz a mudança para nós. Por quê? Lealdades que nós tínhamos no passado com uma coisa que nós não precisávamos mais fazer, ainda estavam lá comigo. Por quê? Foi assim que eu aprendi. E a gente demora para desconstruir certas coisas que foram feitas durante anos. Você vai entender que você ainda é leal para coisas que não precisam mais. Você, às vezes, repete comportamentos que você viu e ouviu dos seus pais que não tem mais por que acontecer, porque foi no tempo deles. Serviu para eles, não servem mais para nós. Algumas coisas, como você falar e poder ouvir o seu filho e falar, filho. Ou, filho, eu te amo. Eu ouvi isso só após a morte do meu irmão, e eu tinha 20 anos. Então, do nascimento até os 20, eu vi poucas vezes meu pai falar sobre isso. Vi poucas vezes meu pai falar isso também para o meu irmão, mas vi meu pai falar para minha irmã caçula. E isso aí, às vezes, agora quando eu vejo meu pai com os meus sobrinhos e com os meus filhos, você vê assim, o que ele não pôde fazer por mim e pela minha irmã e pelo meu irmão, à época, hoje ele faz por eles. E eu vejo como isso é bom. Que ele também pôde mudar e dizer o seguinte, eu não preciso ser mais aquele homem que eu já fui no passado, porque aquele homem não serve mais. A terapia nos ajuda a entender que as lealdades que tínhamos no passado, elas não precisam ser repetidas. Como a própria Cláudia falou, é a questão entre o homem e a mulher que precisam ser colocadas. E aí, quando eu vou conhecer a história de vida da Ju, quando a Ju vai conhecer a minha história de vida, a gente vai descobrir que um tio dela que teve gêmeos. Porque nós não sabíamos dentro da família quem era a raiz da situação de ter gêmeos. A gente foi descobrir que foi um tio dela que teve gêmeos. Porque isso acontece mais na família da mulher do que na família do homem.
E nós fomos entender, por exemplo, determinados comportamentos que a minha sogra teve com a Ju para proteger ela do ambiente tóxico que já tinha na família dela. Como também aconteceu com a minha casa. Teve determinados comportamentos que a minha mãe teve para também nos afastar de determinados comportamentos tóxicos da família. Mas, ao fim e ao cabo, como a Cléo falou, e isso é verdade, precisa passar pelo coração. Quando as coisas passam pelo coração, tudo muda. O conhecimento empírico faz a diferença. Uma coisa é você transmitir algo que você viu ou leu. Outra coisa é você transmitir algo que você viveu. Quando você tem a vivência de você poder falar assim, cara, um divórcio é terrível. É terrível. Por quê? Porque você desconstrói toda uma expectativa de você querer ter uma família, construir uma família, e lá no fim você fala assim, não deu em nada. Um fracasso. E o retorno de você voltar à casa dos pais, aqueles que podem voltar à casa dos pais, ou voltar para a casa de um parente, colocando as suas roupas dentro de um saco de lixo, é terrível. Porque você fala assim, eu fracassei. Sim, eu, ao invés de tentar progredir, eu evoluí. Eu andei cada vez mais para trás. E a terapia nos ajuda a sempre colocar em perspectiva, como a professora colocou aqui, que é importante. O problema é o problema, as pessoas são as pessoas. E as pessoas são maiores que os problemas. Os problemas vêm e vão. Cada um de nós aqui é especialista em resolver problema. Tanto é que estamos aqui no dia de hoje, podendo ouvir isso. Porque os problemas que aconteceram no passado, que a gente achava que eram insolúveis, que não haveria como passarmos, passamos. Às vezes um pouco mais chamuscado, outras vezes não. A gente precisa sempre entender que os problemas vão acontecer, viu, gente? Problema faz parte da vida. Isso não muda. Tudo faz a diferença em quem você tem fé, em que você acredita e como você passa por isso. A minha fé coloca que eu tenho um Senhor e Salvador que me dá sempre a direção de dizer o seguinte, por mais que seja ruim agora, haverá um momento de paz e tranquilidade. Te acalma o teu coração. Isso vai passar. Cada um tem sua fé e milita nela, e é importante que você tenha uma fé. Tanto que no meu TCC da graduação de teologia, eu fui falar sobre luto no momento de fé, que é importante você ter em algo em que se ancorar. E a terapia também nos ajuda a mostrar que eu preciso ter algo que nos ancore. A gente precisa ter algo que nos estabeleça, que nós possamos fixar os pés no chão. É com base nisso aqui que a gente vai conseguir seguir adiante. A vida é feita de desafios. A terapia nos ajuda a enfrentar esses desafios de uma forma mais leve. Não significa que você não passará por eles. Os desafios do casamento, ainda mais na sociedade contemporânea que a gente tem, tudo é sendo resolvido com o divórcio. Tudo pode ser resolvido com o divórcio agora. Quem lembra da lei do desquite? Alguém lembra da lei do desquite? Os mais velhos vão lembrar da lei do desquite? Até 76, só existia a lei do desquite. Lembra? Quem lembra da Sociedade das Desquitadas? Sim, você lembra disso? Então, as desquitadas tinham um estigma terrível na sociedade. A partir de 76, com a lei do divórcio, isso mudou. E aí foram flexibilizados ainda mais os casos de que o divórcio hoje está muito mais tranquilo de ser feito. E as pessoas, ao invés de tentar reconstruir, elas querem destruir para começar algo novo. Mas, curiosamente, vão errar naquilo que não mudam. Quando você não trabalha aquilo que precisa ser trabalhado na sua vida, você repetirá os mesmos problemas. É clichê falar sobre isso? É, mas é importante ser dito. Enquanto nós não trabalharmos as questões de lealdades para a nossa família, que não precisam mais existir, sempre ficará sendo repetidos esses comportamentos. Como a gente foi entender esses comportamentos no meu casamento, no nosso casamento? Foi entender que coisas que os nossos pais fizeram que não precisam ser mais feitas. Nós precisamos conversar, e o que os casais hoje não têm feito é dialogar. O seu telefone é o seu maior exemplo de quanto tempo você passa em rede social. Hoje, o brasileiro, em média, passa 2 horas em rede social. 2 horas, ou até mais. Se cada casal utilizar dessas 2 horas que fica em rede social
investindo no seu próprio casamento, muitos problemas deixarão de existir. Nós precisamos encontrar vontade e prazer de estar com o nosso cônjuge, de demonstrar que aquilo que você fala para as pessoas quando você vai no evento social, essa é minha esposa, eu amo ela, esse é meu marido, eu amo ele, mas vamos mostrar isso no dia a dia, no arroz e feijão? Quando a gente está tomando café, quando a gente vai jantar ou almoçar, nós vamos sentar à mesa, a gente vai tirar o telefone, a gente vai sentar e conversar. A terapia nos ensina a fazer isso. A comunicação funcional nos diz o seguinte: eu preciso dizer o que eu sinto. Não é você é culpado por tudo, não. Você vai entender o que a sua esposa fala ou o que o seu marido fala e dizer o seguinte: eu sinto que da forma como você fala, você me desmerece, você me rebaixa, você tenta me colocar numa posição inferior à sua. E isso não é verdade. Nós somos pessoas inteiras. Você não é a outra metade da laranja de ninguém. Tá? Nós somos pessoas inteiras que procuram por outras pessoas inteiras. A ideia da música que a gente vai encontrar a outra metade da laranja, ela não existe. Isso funciona. É só música de pagode. Isso funciona no pagode, funciona na música sertaneja. Na vida real, nós precisamos procurar pessoas inteiras. E por procurarmos pessoas inteiras, vem com um pacote. Com tudo que o outro e que o outro também tem. Família, filhos, crenças, que quando do casamento nós precisamos repactuar. Essa é uma das coisas que nós falamos para os noivos, quando nós temos a oportunidade de falar para eles. As questões que você tem na sua casa, são importantes, ótimo, mas quando vocês se juntarem na casa de vocês, é o jeito de vocês. Vocês precisam encontrar o jeito de vocês de fazerem as coisas. Vocês não precisam repetir o que seus pais faziam. Meu pai sempre brigava com a minha mãe, meu pai sempre brigava com meu pai, minha mãe brigava sempre com meu pai. Não precisa acontecer isso. Nós precisamos e devemos criar um ambiente melhor de conversa para que vocês tenham uma saúde no seu casamento que hoje as pessoas preferem não ter. A gente precisa dar sinais claros. Ou melhor, nós precisamos escrever o que a gente quer. A gente faz isso também na nossa abordagem, de conversar com as pessoas para que elas escrevam sobre o que elas estão sentindo. E a gente não tem esse tipo de ferramenta no nosso dia a dia. Às vezes você quer falar alguma coisa, você não sabe como fazer, você não consegue organizar as ideias. Escreve. Quando a Cleo fala que a gente precisa deixar o casal tenso para que eles consigam conversar, pode parecer estranho no primeiro momento, mas é importantíssimo. Os casais precisam conversar. Não são os de fora que vão resolver o nosso problema. Somos nós aqui dentro que vamos ter que resolver os nossos problemas. Nós podemos ouvir, mas quem a gente tem que levar em consideração é quem está aqui convivendo conosco. A terapia de casal sistêmica, ela nos ajuda muito a ressignificar coisas que são importantes para o casamento e para que a gente tenha uma longevidade no casamento. Nós precisamos passar por mais de uma vez? Sim, todas as vezes que forem necessárias. Porque a vida muda, a vida é dinâmica. E a única coisa que a gente tem certeza é que a vida muda. Aqueles que tentam imaginar que a vida não vai mudar, sinto em dizer, a vida muda. Nós éramos jovens, depois nos tornamos jovens adultos, hoje já estamos numa maturidade, daqui a pouco vamos para a situação da velhice. E é importante passar por todas as fases de maneira boa, clara e saudável. Gente, nós precisamos conversar. Vivemos numa sociedade onde tudo é muito rápido. Não funciona assim dentro de um casamento. É só você levar em consideração quanto tempo você demorou para casar com o seu marido ou com a sua esposa. Como foi o relacionamento antes do casamento? Vocês não conversavam, não mandavam flores, não saíam. E por que dentro do casamento isso não funciona mais? Onde é que a gente tem errado que quando do namoro era importantíssimo e no casamento não é? E, por fim, sempre que vocês tiverem dificuldades com vocês, conversem. Tragam o diálogo para a mesa e deixem o telefone longe. O diálogo precisa acontecer e o telefone tem que estar longe. Coloque ele dentro de uma Tupperware e tampa. E põe longe de vocês. Sério, telefone no quarto. Se puder evitar telefone no quarto, evitem. Dialoguem. Tenha um tempo de qualidade com o seu cônjuge. Tenha um tempo no qual você
queira estar prestando atenção no que ele ou no que ela diz. A terapia nos ajuda justamente nisso. E convido vocês a conhecer o Cefatef, a conhecer o curso, que é bem bacana, é transformador. 28 meses passam rapidinho, viu? Parece que é muito a primeira vez, mas passa rápido pra caramba. Tá? E é isso. Muito obrigado a todos. Agradecendo às nossas professoras e também ao Jorge, nós vamos na última parte do nosso fórum. Então, nós gostaríamos de convidar o senhor Roberto Cavallini, as nossas palestrantes e os nossos pais, que deram brilhantes depoimentos, o Alisson e o Jorge, também para virem para a mesa principal, porque nós iniciaremos também uma rodada de perguntas. Enquanto todos se aproximam da mesa principal, eu gostaria de deixar uma mensagem da vereadora Edir Salles para vocês, que ela gostaria muito de estar presente aqui, porque ela acredita nesse importante trabalho, né, que tivemos hoje aqui, o 4º Fórum. Ela é parceira do Cefatef há muitos anos e ela quer que esse trabalho continue, porque ela acredita na importância desse trabalho. Só que ela está numa agenda com o prefeito Ricardo Nunes, nós estamos em campanha eleitoral, e eles estão em Heliópolis, fazendo uma ação em Heliópolis. Então, também o prefeito Ricardo Nunes e a vereadora Edir Salles deixam um abraço para vocês. E eles contam com vocês no próximo dia 6 de outubro. Por favor. Vamos começar o bate-papo. Antes, agradecer à própria vereadora de Salles, ela está com a gente sim, há um tempo, e nem mexemos muito política, e sim ela fazendo as ações sociais com a gente, tá? Ela é uma parceira sensacional. Quero agradecer ao pessoal que veio lá de Campos do Jordão, né? Terra um pouco fria, deve estar uma delícia lá, né? Mas agradeço demais vocês, o espaço nosso está sempre aberto. O Cefatef está aberto, se vocês precisarem de alguma coisa por lá, alguma intervenção nossa, vamos conversar, nós temos uma parte social nossa também. Depois desses debates, do que os pais falaram, eu falei agora com o... Como é que chama o que foi embora? O Alex. Nós temos o núcleo do homem no Cefatef. O núcleo vai cuidar do homem específico. E faz um tempo que eu montei isso, mas eu não consegui achar pessoas para trabalhar com ele. Hoje eu achei, o Alex já está dentro, acho que tenho certeza que os outros 2 parceiros vão estar junto com a gente. Trabalho árduo, mas nós vamos fazer esse trabalho. Agradecer demais os 3, nossa, é comovente. É coisas assim que... eu não tenho muita coisa para falar do meu pai, porque meu pai foi excelente comigo, tá? Não tinha um amor também, aquela coisa, por causa da idade, né? Eu tô com 68, imagine ele lá, né? 67, tô 67. Imagine ele, como é que ele ia dar amor. Aquele tempo o homem era meio que homem, né? Vai pra rua, tá na hora de se aprender a viver, vai pra rua. Aquele tempo era na rua que a gente aprendia as malícias, aquela coisa. Papo sexual, esquece, meu amigo. A única coisa que ele me ensinou muito, bateu muito, muito, muito. Você não escolhe a mulher te escolhe. Você só vai tirar uma menina para dançar com você se ela estiver olhando e der um sinal que ela está olhando. Não é que ela está te chamando, ela tem que dar um sinal. Então, sempre a mulher em primeiro lugar. Meu pai ensinou isso para mim. Sempre foi isso que ele falava, sempre. Então você vai ter que respeitar a mulher como eu respeito tua mãe. Sempre você vai respeitar. Agora lembra, ela só fica com você se ela quiser. Você não é dono dela, não. Ela é mais dona de você do que você dela. Então, se ela te dá um sinal, você pode chegar perto dela. Senão, não encosta que não é para você. Isso eu aprendi mesmo. Então, eu acho que isso que a gente tem que transmitir. Sabe, aquela coisa que é difícil. A atualidade mas eu estou muito feliz hoje, Dia dos Pais, e depois eu já vou passar para o pessoal, que eu estou falando demais, mas antes dos homens que estão aqui, a gente fazer uma foto no final, aqueles que são pais, aqueles que futuramente vão ser pais, tá?
E que são filhos, porque filho de todo jeito isso não tem jeito, tá? Agora o pai pode ser que seja também. E tem que ter sempre, porque tem que gemer um pouquinho, que nem a gente, né? Porque não é fácil também ser pai, não, viu, gente? Mas vamos lá. Tem perguntas? Temos alguma pergunta? Alguém formulou alguma pergunta por escrito? Pode falar. Então, quer falar no microfone? Isso, vem aqui e faça a pergunta aqui direto. Eu sou Ângela, bom dia. Eu gostaria de saber assim, por que é tão difícil quebrar ciclos de violência, principalmente os emocionais, né? Levam-se muitas gerações para esses ciclos serem quebrados e, muitas vezes, eles não são. Pelo contrário, eles são acentuados. Então, assim, como que a gente pode, né, ajudar que esses ciclos se quebrem? Vou começar, depois a doutora Cristiane, a doutora Michele também pode me ajudar aqui, os meninos, né? A gente trabalha muito com ciclos de violência dentro da terapia familiar e é uma coisa que está funcionando bem, porque assim também precisa saber da onde vem isso, né? Então assim, meu pai me batia, me espancava e eu acabei também fazendo isso com meus filhos. E isso, se eu for pegar um genograma, às vezes 3, 4 gerações em seguidas há casos de violência, né? Às vezes masculina, mulheres também que acabam agredindo também. Não amadurecem, né, para usar outros recursos, como é o recurso da comunicação. Quer dizer, ao invés de comunicar, não, eu vou a vias de fato e faço isso. E quando a gente está trabalhando com a gente está com 2 casos, né? Um acabou agora, um estágio supervisionado, onde o homem falou, né, que ele batia na esposa, eles estavam casados há 20 anos, e há 14 anos ele batia, e tinha 6 anos que ele não batia mais. E ele parou de bater. Só que assim, a violência continuou na casa, porque assim, quem apanha lembra sempre, né? Então ela não conseguia perdoá-lo em hipótese nenhuma, ela não conseguia. Então assim, por mais que ele fizesse, querendo continuar o casamento, querendo passar outro modelo de casal para os filhos, não conseguia, porque ela também, toda a minha vida, toda a desgraça da minha vida foi por causa dele, foi por causa dele, foi por causa dele. Quando eles vieram para a terapia, a gente conseguiu, em 8 sessões, lidar com isso, porque a gente foi atrás das histórias de vida. A história de vida dele, só para falar do ciclo, né, como que rompe. Ele apanhava muito do pai dele e ele falava assim, eu merecia, porque eu era muito arteiro. E quando a criança, né, cresce com essa crença de que assim, eu apanhava, mas eu merecia, ela leva isso para a vida adulta. É como assim, eu desculpabilizo meus pais, meu pai, que era agressivo comigo, e coloco ele num pedestal. Quer dizer, ninguém pode falar do meu pai, porque ele me batia, mas eu merecia. Só que ele leva essa agressividade para o resto das relações dele. Então, ele casa, ele vai espancar a esposa, os filhos, ele vai continuar. Ele protege o agressor, o algoz, e desconta nas outras relações dele. Enquanto ele não foi colocado assim, reconstruído com ele, esse significado que o pai dele batia, mas ele merecia, ele continuava sendo agressivo. Então, quando ele foi dar esse depoimento, na terapia a gente deu essa devolutiva, ele caiu a ficha, ele foi libertador para mim, porque eu não sabia que eu estava protegendo meu pai nesse sentido. Só que assim, eu protejo meu pai, desconto em todas as outras pessoas. E aí foi quebrado o ciclo. Aí, inclusive, assim, o filho dele tinha 19 anos e não queria participar, mas a mãe falou assim, o meu filho de 19 já está batendo na irmã. E aí, no final da terapia, depois de 8 sessões, o filho foi na última sessão e falou assim, eu só me arrependo de não ter participado desde o início da terapia, porque meus pais mudaram. A mulher que falou que não ia, de jeito nenhum, não ia perdoar ele, ela falou assim, nada. Foi feita uma pergunta assim, o que ele pode fazer para que a senhora perdoe e continue, né? Já que assim, a senhora não separa e não perdoa, então assim, continua. Ela falou assim, eu não separava do meu marido porque meu pai me obrigou a casar. Então eu tinha uma lealdade com meu pai. Só de raiva eu vou ficar com ele. Quer dizer, você fica apanhando de uma pessoa porque o pai obrigou a casar. Ela tinha isso, era como se fosse uma lealdade que ela não podia quebrar, porque ela ia trair a família dela. E aí foi falado na terapia assim, tipo, não precisa, agora você já é adulta, já passou por isso, agora você pode romper e cuidar, levar a vida que você precisa levar.
Quando ela percebeu isso, ela falou, é mesmo, eu estou sendo leal a um pai que já morreu, que não me força mais a ficar com um marido agressivo, e eu estou fazendo o quê? Foi quando ela resolveu continuar com esse marido e ressignificar a vida dela, e com os filhos. Então, assim, eu estou dando um exemplo só de como a gente pode quebrar ciclos, às vezes muito arraigados, que a gente não consegue ver solução. Numa terapia bem trabalhada, né, ressignificada a história de vida, a gente consegue. Obrigada. Para complementar também, fiquei pensando aqui, quando também não é só no caso de terapia breve, como às vezes nos consultórios, que a gente faz mais do que uma terapia breve, a importância de a gente criar algumas situações psicodramáticas também, de se colocar no lugar, entrevistar um dos cônjuges como se fosse o pai. Na terapia da narrativa, na terapia pós-moderna, a gente fala que nos processos terapêuticos conjugais, a gente coloca o outro cônjuge como testemunha daquela ressignificação, daquela história. Então, quando a gente faz sessões que a gente dramatiza, e eu já fiz algumas, e tenho feito semanalmente, cria essa intensidade que a Cléo falou anteriormente também, e essa intensidade, essa ressignificação dessa história, né, reconversar com o seu pai, com essas lealdades, pedir perdão ou pedir libertação, né, liberação para fazer coisas diferentes, isso tudo também vai ajudando a romper o ciclo. Mas, de novo, tem alguns passos, mas não é uma receita de bolo, né? A gente sempre, como terapeuta, é muito importante a gente criar outras ferramentas e ir aprendendo com novas ferramentas, se atualizando, no entanto, para a gente poder dar conta dos casos, porque cada vez mais os casos são complexos, né? E eu como psicóloga, eu falo, hoje eu trabalho com casos complexos porque eu nunca parei de estudar. Então, assim, tem algumas metodologias que a sistêmica nos traz muito, mas tem, por exemplo, as abordagens psicodramáticas que nos ajudam muito e complementam a psicanalítica também, né? Outro dia eu estava discutindo um caso num grupo de psicodramatistas com um professor que é um psiquiatra bem famoso aqui em São Paulo, e ele trouxe para mim um conceito. Eu estava discutindo um caso que eu atendo, e ele trouxe um caso falando de Melanie Klein, da fragmentação do eu, né? Então, daí eu fui lá revisitar, né? Desde a década de 90 que eu não lia Melanie Klein. Então, é muito importante isso. Romper o ciclo, sim, a gente consegue, é possível, a sistêmica nos ajuda muito, mas como terapeutas, cada vez mais a gente trabalhar. E outra coisa, revisitar a nossa história, porque se a gente tiver também na nossa história e não tiver trabalhado, a gente fica paralisado diante de casos graves, né? Isso é uma coisa importante. E é uma coisa importante, assim, tem que ser terapêutico, né? É uma coisa em terapia que a gente trabalha. Dificilmente a pessoa consegue sozinha quebrar um ciclo. É de geração a geração. Por exemplo, assim, os pais, por exemplo, eu não sofri, né? Só que, assim, meus pais sofreram e fizeram o extremo oposto, totalmente diferente dos meus avós. Meus avós bateram, por exemplo, meu avô bateu no meu pai. Quando ele teve os filhos, meu pai, assim, não bateu. Só que existem outras formas de agressividade. A não validação da criança, né? Aquela motivação negativa, né? Eu duvido que você vai fazer. Tudo isso faz com a criança, ela cresça com uma necessidade grande e com uma agressividade também. Então, assim, ele pode não bater, mas ele pode usar outros tipos de agressões, se ele teve, né, em relação de uma geração para outra. Então, os dois extremos adoecem. Geralmente, quando você não rompe o ciclo, é isso. Meu pai não me bateu, eu não vou bater, né, no meu filho de jeito nenhum. Só que, assim, eu posso usar outros tipos de agressividade sem perceber. E uma outra coisa muito importante para a gente estudar é sobre as questões de trauma, né? Quando toda pessoa que tem um trauma, e o trauma pode ser desde a não validação, a não presença de um pai, a ausência de um pai, a gente tem, quando a nossa criança interna ferida, tem muitos autores que falam isso, ela tem uma responsabilidade desmedida, por isso que também gera muitas vezes essas lealdades, né? Então, eu acho que eu como criança merecia apanhar, né? Isso é uma desproporcionalidade sem fim, né? Como é que a criança internaliza que ela é ruim, né? Então, isso tudo a gente também tem que dar uma atenção, assim, né? Entender por que essa dinâmica acontece. Por que eu viro um adulto achando que a minha criança era ruim? Então, isso está presente também nessas repetições, nos ciclos de repetição de violência e que tem a ver com trauma. Tá? Só vou acrescentar uma terceira observação, que é assim, durante a formação da criança, ela nasce com um temperamento também, né? Então, às vezes, mesmo numa família saudável,
ela tem o temperamento dela, ela vai crescer com esse temperamento, que não é a mesma coisa que caráter, né? Caráter tem muito do que a gente vai aprendendo ao longo da vida, mas o temperamento nasce dela também. Então, às vezes, pode ser um início por causa de uma característica daquela própria pessoa mesmo, né? E, às vezes, que não é tão percebido e não fica tão claro quando a criança ainda está nos primeiros anos do desenvolvimento, mas essa característica de ser mais irritada, mais impulsiva, acaba se manifestando de uma forma totalmente diferente do que você viu com a criação que você teve quando você foi... quando você estava ainda sobre os cuidados dos seus pais. E aí você fala, gente, mas essa pessoa não tem nada a ver com o resto da família. Porque a gente também tem que considerar a questão do temperamento, né, individual. Mais alguma pergunta? Oi, bom. Vamos já falar, começar? Começo com vocês e eu termino, tá? A gente vai, então, assim, fazer uma fala, cada um, para se despedir, agradecendo já a participação de vocês, tá bom? Você começa, Jorge? Quero agradecer a presença de cada um, a disposição que vocês tiveram num sábado de manhã para vir aqui, para ouvir sobre parentalidade. Que vocês entendam que as dificuldades acontecem, elas estão aí, e a gente é muito, muito capaz de superá-las. A gente não precisa parar no problema, nós precisamos avançar sobre o problema. Existem meios e maneiras de fazê-lo. E que vocês, como a professora colocou aqui, voltem a revisitar antigos autores. É fundamental reler coisas que nos fazem base para o estudo. É isso, uma boa tarde a todos. Bom, também quero agradecer e quero ressaltar um pouco essa questão de a gente poder realmente questionar, né, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos mitos, né, que a gente tem para sermos bons terapeutas e bons pessoas, né, que estamos sempre nos atualizando e buscando esse protagonismo e autoria, né. E uma das coisas que eu observo mais, que eu estava ouvindo o Jorge falar aquela hora, né, dele, assim, no sentido de como é importante a gente poder pensar nos modelos da família. As nossas famílias latinas, a gente tem um modelo muito aglutinado de ser. A gente, muitas vezes, quando eu converso com as pessoas, alunos e, né, os próprios clientes, a gente vê como a gente não questiona, né, aquela coisa de estar todo mundo sempre junto, misturado, né, que é muito da família latina e europeia, que a gente tem, assim, né, origens europeias. Então, isso é uma coisa que impede muito os casais de serem felizes, por isso que os casais não se diferenciam, né? Os casais, a gente não consegue casar, nem sempre ser casado é ser individuado, né? O Boi já dizia isso e a gente observa isso na prática. O fato de eu ser casada e de eu ser adulta não quer dizer que eu seja um sujeito individuado. Individuado é autônomo financeiramente, emocionalmente, né, socialmente, que eu consiga ter protagonismo e autoria na minha vida. Então, eu convido a todos nós nos perguntarmos isso, independente do ciclo de vida que nós estivermos e da fase que estivermos. E obrigada por esse tema hoje. Vou dar um depoimento pessoal rapidinho também, viu? Lá vem história, né? Mas, assim, em relação ao meu pai, né? Então, assim, meu pai também é nordestino, pernambucano, quer dizer, aquele que não, realmente ele não teve, né, afetividade, então ele não sabia nem demonstrar o amor que ele sentia, né? Então, era sempre muito distante. Eu e 2 irmãs, então, são 3 meninas, quer dizer, assim, até os 7 anos posso até brincar, mas depois não brinco mais, né? Então, aquele distanciamento. E aí, quando eu comecei a fazer o curso de terapia familiar, lá em 1912, antes de Cristo, daquela coisa bem antiga, eu falei assim, eu tenho que passar, assim, todo profissional que vai fazer terapia tem que fazer também, a formação é autoterapêutica. Falei, eu vou lá e vou começar a me aproximar do meu pai, porque nem beijinho eu dava beijinho no meu irmãozinho, na minha mãe, tchau, 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 e tchau, pai. Ligava para minha mãe de viagem, mãe, como que tá tudo bem, tal, o pai tá bem, tal. Então, só isso, eu não falava com ele. Aí eu comecei a me aproximar dele, né? Ele sempre foi palmeirense, aí eu ficava sentada assistindo o jogo do Palmeiras, aquela coisa toda. E assim, um dia, na hora que eu estava indo pegar meu carro, ele sempre ia ficava lá na porta, né, e falava assim, tchau, tal, não sei o que, tchau, pai, tchau. Só que esse dia eu falei assim, tchau, pai, dei um beijo nele. Ele fez assim. Ele tirou o rosto, assim, acho que ele ficou tão... Peguei de surpresa que ele começou... Eu saí, assim, com um nó na garganta, falando assim, nunca mais eu faço isso, meu pai não gosta mesmo de mim, imagina, olha que distanciamento que tem, imagina, ele não aceitou um beijo meu, tal, não sei o quê.
o que eu fui percebendo, né? Lógico, em terapia, tudo, não, você fez uma vez, quer dizer, você assustou ele, ao invés de você demonstrar carinho e tal. Continua fazendo. Eu falei, vou continuar, vou continuar. Ele, a partir do momento que eu comecei a dar um beijo para ele, de tchau, pai, bença, e dava um beijo, ele começou a me esperar no portão. Toda vez ele ia abrir o portão para eu sair. Quando eu chegava, ele estava me esperando só para receber o beijo. Então, eu falo isso muito com os pacientes, com os alunos, porque, assim, se depender de alguém de se aproximar, a gente não tem que ficar esperando, eu vou esperar meu pai se aproximar de mim para ser mais carinhoso, não. Se ele não teve, ele não vai saber dar. Eu, como tive, sou eu que tenho que fazer esse caminho, sou mais nova, sou estudada. Então, assim, eu posso fazer esse caminho de me aproximar e dar mais afeto para ele. Foi isso que aconteceu. Então, hoje, assim, ele faleceu depois de 5 anos, mas eu era muito próxima dele de conversar e ficar 1 hora sabendo e conversando sobre a história de vida dele depois. Foi a parte melhor que teve, né? Somos eu e mais 2 irmãs, minhas irmãs falam assim, nossa, você teve um pai diferente, né? Parece que é o mesmo pai, porque elas não tiveram essa possibilidade de fazer essa ressignificação com ele, e eu tive, graças a Deus. Então, assim, sou bem resolvida por isso também, né? Tá? Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença. Espero que a gente tenha contribuído aí hoje para vocês, tá? Com teoria e com os depoimentos. Obrigada. Eu estou até preocupada se eu começar a me emocionar também, porque, em contrapartida, a maioria das pessoas, né, eu tive um pai que foi muito amado, muito respeitado, muito validado. Então, ele fez tudo isso por nós também. Ele não está aqui hoje porque ele está fazendo um exame, mas ele costuma vir me assistir também, porque, para ele, é o maior orgulho da vida dele, a filha dele, participar. Enfim, então, o meu pai foi uma pessoa que o tempo todo não me deixou ter dúvida do quanto eu era amada, do quanto ele me respeitava, o quanto ele me apoiava em todas as minhas decisões, né? Então, eu acho importante que eu também fale que, para dar esperança para as pessoas sobre o quanto um pai tão bondoso e tão amoroso pode fazer diferença positiva na vida de uma pessoa, a ponto de isso se tornar até o meu trabalho, né? Então, cresci amada, cresci respeitada, a ponto de hoje poder ajudar as pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu, né? Agradeço pela vinda de vocês. Eu sei que não é sempre que né, é gostoso acordar cedo no sábado, é bom ficar em casa, né? Então, muito obrigada por vocês terem vindo e espero que tenha sido uma manhã agradável, né, para todos nós. Para mim foi muito. E obrigada pela presença de vocês. Agradeço a presença de todos também, aos professoras que fazem parte da nossa formação. Acho que sem vocês eu não estaria atendendo do jeito que eu estou atendendo. E olha que estou aprendendo muito ainda, mas eu agradeço demais pelo convite também. E agradecer a vocês por poderem ouvir a nossa história de vida, né? Uma das coisas que eu acho que eu mais tenho aprendido assim durante a experiência dos atendimentos é que não importa o trauma que você passe, uma coisa que ninguém é capaz de roubar de você é a sua história. E quando você pode ouvir a história do outro, você está ouvindo algo que não tem preço. Então, assim, o que vocês fizeram por mim, pelo Jorge, pelo Alex, eu não sei nem como agradecer. É óbvio que é uma parte, é óbvio que tem muita sujeira, é óbvio que tem muita coisa boa também, mas eu queria poder ouvir a história de vocês também. Então, sei lá, se um dia quiserem tomar um café, mandar uma mensagem, fica o convite aqui, porque acima de ser psicólogo, acho que a gente é humano antes. E, infelizmente, o Jorge bateu bastante na tecla, né, da sociedade hoje. Está tão distante, está tão fria, está tão indiferente, né, que eu não consigo me submeter a isso. Então, assim, eu gosto muito da logoterapia, eu gosto muito do Viktor Frankl, quando, né, ele trouxe a ideia ali de que, mesmo em campos de concentração, uma coisa que ninguém conseguiu roubar deles foi exatamente a história e a liberdade de escolha ante a vida, né? Então, eu fiz uma escolha lá atrás, graças a Deus não foi a melhor, e hoje eu estou podendo ouvir e sustentar a minha família ouvindo histórias de vidas e tocando outras vidas e sendo tocado, que é uma coisa que ontem eu falei com um paciente, né? Ele perguntou, você está bem? E dependendo do contexto, né, da abordagem que você ensinar na faculdade, você não pode falar. E, gente, eu sou ser humano. Eu falei, ele perguntou no final, né? Eu falei, cara, eu não estou tão bem, não. Meus filhos estão assim, estão doentes, minha esposa gestante está assim. E como a professora falou, né, a gente meio que resolve, eu pego o padrão do meu pai, não sei resolver saúde dos meus filhos nem da minha esposa, né? Então, eu não estou bem. E ele se emocionou e falou, cara, obrigado por ter falado que você não está bem. Isso me ajuda também. Então, assim,
né? Às vezes a gente ouve certos quadradinhos que, e digo com todo respeito aos professores, eu não vou me submeter, porque eu acho que o humano, ele é acima disso. Então, obrigado mesmo. Eu quero só acrescentar, feliz, paz, principalmente. As histórias são excelentes. Agora, como ele já fez o convite para vocês, que ele quer escutar a história, vocês ligam para o Cefatef e marca que ele vai escutar as histórias, tá? Já pode deixar que ele vai escutar. Se não der para ele escutar todo mundo, nós temos pessoas que podem escutar a história de vocês. E é importante, tá? Porque é que eu falo assim, quando você conta a sua história, você tira um peso, porque você passou ela para frente. Deles foram mais acentuadas que foi em público com essa câmera que está transmitindo para todo lado, tá? Eu faço uma analogia que eu aprendi com meu pai. Você nasce com um pecado, né? Você tem aí a batiza, o pecado original. Aquele pecado original, quando você nasce, você tem um saquinho, você põe nas tuas costas. Está lá dentro aquele pecado. Bom, depois você vai fazer alguma coisa, aí você vai crescendo. Cada coisa, aí não é mais pecado, é cada coisa que você faz de erro, alguma coisa, vai para o saco. E que você pega de outras pessoas, você vai pôr no teu saco. Você pega de outras pessoas, você pega uma responsabilidade de ajudar uma pessoa, só que você não consegue, aquilo vai para o saco. Chega um ponto, meu amigo, o saco está tão pesado, você dá um passo para frente e 3 para trás. Você não anda na vida. Você não consegue sair. Você fica rodando no mesmo lugar. Aí, na hora que você conta a história, começa a colocar isso para fora, uma pessoa pode te escutar, aquele saco vai esvaziando. Você tirou aquilo do teu peito, você tirou aquilo do coração. Aí você esvaziou. Nem que se fosse uma pedrinha só ou 2, ele vai ficar mais leve. Então, procure ajuda se vocês precisarem, se vocês sentirem, ou mesmo que possam não estar sentindo mais um inconveniente, não custa, gente. Nós estamos no Cefatef, nós temos nossos atendimentos sociais, nós temos tudo isso para poder trazer vocês, tá? Eu agradeço novamente. Felicidade aos pais, parabéns aos pais. Parabéns aos homens, né? Apesar que dia 1º de novembro nós vamos fazer, já, pode reservar lá, Cecília, nós vamos fazer o fórum aqui do Dia do Homem, tá? Fórum do Homem, que é o dia de todos os santos. É o quinto fórum agora, hein? Quinto fórum. Vocês concordam comigo, não concordam? Dia de Todos os Santos, nós vamos fazer o fórum. Obrigado, pessoal, vocês vão com Deus. E não esqueça da nossa foto, os homens aqui. Isso mesmo, tá? É isso que eu ia chamar a atenção. Agradecemos mais a presença de vocês, novamente na Câmara Municipal. A Câmara Municipal é a casa do povo, então sejam sempre bem-vindos aqui. E o 5º fórum já está marcado para dezembro, não esqueçam.